Então, é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui? A gente pergunta assim, né? Mas a gente sabe que nem sempre quando a gente vem na casa de Deus, às vezes a gente está feliz, né? Tem às vezes que nós chegamos na presença do Senhor arrasados, né? Quem já chegou aqui tristão, assim, arrasado? Eu já cheguei muito no culto assim, arrasada, né? Triste. Mas nós precisamos também saber, né, que as guerras da vida, né, são naturais, não é verdade? Mas existe alguém que quer melhorar a nossa vida a cada dia. Esse alguém é Jesus, amém? E Ele já está aqui. Então nessa noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, amém? Fecha os seus olhos aí onde você está. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial. Realmente não existe lugar melhor para estar, Senhor, do que a tua casa, Senhor. Como Jesus disse, o zelo pela tua casa me consome. E é maravilhoso, Senhor, nós sentirmos, Senhor, pelo menos um pouco desse amor de estar na tua presença. Sabemos, meu Deus, que poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós decidimos estar aqui, ouvindo a tua palavra, porque nós sabemos e temos certeza que ela é muito importante para a nossa vida. E por isso, Espírito Santo, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa hoje nos visitar com a tua presença. Meu Deus, pois aqui estão, meu Deus, pessoas, Senhor, que vieram aqui em busca de uma resposta, em busca de uma saída, Senhor, em busca de uma direção, talvez uma direção muito séria. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo está me falando nessa noite, que você precisa agora de uma resposta para tomar uma direção muito séria na sua vida. Não sei quem é, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando realmente de uma direção, pois aquilo que você vai fazer é sério e você precisa saber decidir. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, move a tua glória, Senhor. Porque nós não somos nós, meu Deus, que vamos falar, mas é o Senhor que vai falar através da nossa boca. E eu te peço, meu Deus, enche, Senhor, cada coração que está aqui nessa noite. Meu Deus, já vai trazendo, meu Deus, o teu refrigério. Já vai trazendo, Senhor, já vai tirando a preocupação. Já vai, meu Deus, trazendo alegria. Se essa pessoa entrou aqui triste, Senhor, preocupada, o Senhor é poderoso, Pai, para transformar, para libertar, para curar. Meu Deus, para fazer, Senhor, milagres acontecerem nas nossas vidas. E se você crê, aleluia, diga: eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Queridos, e hoje o tema da nossa ministração é: o que muda é a presença. Amém? Fala aí para a pessoa que está do teu lado para a gente gravar. Cadê a tela? O que muda é a presença. Aleluia. Dá para apagar aqui rapidinho essas luzes daqui para a gente só ver aqui essa imagem? Que eu acho uma imagem tão bonita. Apaga aqui para mim rapidinho. Agora dá para ver? Dá para ver melhor, né? O que muda é a presença. Em breve a gente vai ter aqui uns LEDs ou outros equipamentos mais modernos, né? Aí não vai ficar assim tão embaçado. Mas a gente está no bom caminho. O que vocês acham, né? A igreja está ficando bonita, né? Então é de glória em glória, devagarzinho a gente vai adquirindo os melhores equipamentos, né? Para quê? Mas para que isso? Porque é para Deus. O mundo lá fora dá o sangue, dá o seu melhor. São os melhores equipamentos, as melhores tecnologias, as mais modernas, as mais avançadas. E para Cristo a gente tem que dar o melhor, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, pode ligar de novo. Sim, eu quero tudo assim, eu gosto de luz. Se haja luz, né? Eu sou assim. Quando você chegar na minha casa e tiver tudo escuro, você vai ter certeza que eu não estou lá. Estou falando disso à noite, amém? Agora, quando você chegar lá em casa e ver tudo, todas as luzes acesas, é porque eu estou lá. Porque quando meu marido está lá, fica tudo escuro. Eu entro no quarto, ele está no banheiro, tudo escuro. Eu falei: meu Deus, não tem ninguém aqui.
né? Mas é Ele que está lá. Mas eu, quando eu estou na minha casa, eu gosto das luzes todas acesas. Na cozinha, né? No banheiro, tudo aceso. Eita, que energia que fale, né? Misericórdia. Gente, mas eu gosto de luz. Eu gosto. Glória a Deus, né? Ô, Jesus, obrigada pelo marido desse abençoado, Senhor, que paga minhas contas. Irmã, você vai ter um desse também. Se você não tem, amém. Se você é solteira, não. Se você quiser pagar as suas, amém, né? Mas se você também quiser alguém que pague, glória a Deus, é melhor. As irmãs estão dando assim, uma cutucando a outra. Eu recebo. Vamos mudar de assunto, hein, irmão? Já tá demais. Abra aí. E por que vocês estão rindo, irmãos? Vocês não casaram, não, né? Trabalha, irmão, trabalha mesmo, que é para você sustentar a sua esposa, hein? Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 11. Que palavra abençoada que nós vamos ver hoje. Palavra muito conhecida, né? Quando já ouviram essa passagem, né, que fala, Jesus chama os primeiros discípulos, né? A primeira chamada ali dos discípulos, como Jesus começou. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Mas o tema da passagem é o que muda. O tema, aliás, da ministração é o que muda é a presença. A presença de quem, gente? A presença de Jesus. Diga Jesus. Nós vamos ouvir um pouco dessa passagem. Vamos à leitura. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2 diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Quantos barcos, gente? Que estavam lavando as suas redes, né? E versículo 3: entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais o quê? Fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a o que, gente? A afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia, que passagem tremenda, né? Esses dias eu estava lendo ela. E Jesus, eu gosto muito de parar, como eu sempre falo, né? Gosto muito de ter o meu caderninho. Você já tem seu caderninho? Quem estava na reunião das mulheres, né, viu que eu falei a respeito do caderno. Você pode também aí ter o seu notebook, o que é mais, Vitor, que tem mais moderno aí, para a gente anotar? Seu tablet, né? Eu não tenho tablet, mas eu tenho meu caderno, meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Então, não é desculpa para você não ter um lugar onde você vai ouvir a voz de Deus e você vai anotar, porque tem coisas que Deus vai falar que você pode não lembrar, não é verdade? E existem coisas, irmãos, que Deus fala, né, que só Ele tem o poder de nos revelar.
Por isso é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus. É muito importante nós termos o nosso tempo com o Senhor de oração, de busca. Porque se você buscar, Ele vai te falar coisas que ninguém ainda ouviu. Amém? E é muito importante você comprar o seu caderno. Eu quero até incentivar as mulheres aí. Compre aquele caderninho lá, mais bonitinho que tiver. De coraçãozinho, de brilhozinho, do jeito que você gosta. Para que você reserve esse caderno para você anotar aquilo que o seu Pai Celestial vai falar com você. Amém? Glória a Deus. E os homens também, né? Compre lá uns com skate, não é isso? Não? Como é que eu posso dizer? Com foto de dinheiro na frente, né? De coisas mais assim, de carro, de moto, né? Compra lá. Tá bom de quê? Você que era de míssil. Eu falei, Jesus, o Bin Laden está aqui. Gente, de pizza. Os meninos, meu Deus. De pizza. Aleluia, Jesus. Perdão. Amém, né? Então, no versículo 3 diz assim, que Jesus ele estava próximo, né? E ele entrou num dos barcos que pertencia a quem, gente? A Simão, né? Ele estava ali, só que se a gente for ler novamente aqui nesse versículo, o que nós vamos ver? Que aqueles homens, eles estavam lavando as suas redes, não era verdade? Por que eles estavam lavando as redes? Porque eles não pegaram nada, né? Então eles estavam guardando o seu material, porque quem vive de pesca, né? A pessoa, ela trabalha, o pescador, ele vive, aliás, da sua pesca, não é? Então ele vai comer, ele vai sustentar a sua família, né? Ah, mas ele não vai comer, mas ele não pesca peixe. Sim, mas quando tu faz o teu tambaqui, tu põe só peixe, não põe verdura, nada não, né? Tem que botar lá os ingredientes que precisa. Então era a forma de trabalho deles, né? Então a Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes. Mas o que eu quero falar aqui é a respeito da presença de Jesus. E por isso que o tema é: o que muda é a presença, amém? E a gente vai entender. Então, né, no versículo 3 diz que Jesus estava no barco. E ali estavam pescadores lavando as suas redes. E quando Jesus não está na nossa vida, nós nos esforçamos sem ver o resultado das coisas. A palavra de Deus aqui fala no título que Jesus chama os seus primeiros discípulos. E se nós formos olhar, esses pescadores, ainda não eram discípulos de Jesus. Eles eram pessoas comuns, você está entendendo? Eles não foram chamados ainda por Cristo. Eles eram pessoas comuns que estavam ali pregando. E que porventura Jesus, né? Pregando não, que estavam ali pescando. E porventura Jesus entrou ali naquele barco. Porque a Bíblia diz que a multidão estava comprimindo Jesus. Estava ali apertando Jesus. Né? Então o que ele fez? Eu vou entrar nesse barco que é para eu ficar mais longe e conseguir ensinar o povo de longe, sem que esse povo me aperte, né? Porque aonde Jesus ia, havia milagres, amém, gente? Então, gente, aonde tem milagre, as pessoas vão correr atrás, não é verdade? Se vir um homem agora para orar por cura, todo mundo vai, eu quero ser curado, né? Vai vir todo mundo em cima desse homem, vai, me toca aqui, me toca ali, né? Ora aqui, ora lá. Então, Jesus estava nessa condição, porque quando ele falava, as pessoas ficaram maravilhadas com tanta sabedoria, né? Então, a Bíblia diz que esses homens estavam lá, lavando as suas redes, porque eles não conseguiram pescar, porque eles não conseguiram executar ali com sucesso o trabalho deles, que era pescar peixe. Mas a Bíblia fala que eles não pegaram nada, né? Lá no versículo lá na frente, a gente vai ver que mostra que eles não pegaram nada, né? E aqui eu quero trazer para a sua vida algo muito importante. Jesus, ele ainda não estava presente na vida dos discípulos, e é por isso que eles pescaram, né? A Bíblia trouxe esse paralelo que a gente vai aprender, vai entender lá no final a respeito do ministério aqui de alguns discípulos, né? E eles não conseguiram pescar absolutamente nada, mas quando Jesus entrou no barco deles, as coisas começaram a mudar. Amém? Né? Então o que acontece? Muitas vezes nós tentamos levantar a nossa vida, vencer na nossa vida, conquistar na nossa vida, sem que Jesus esteja ali presente. Porque o que faz diferença na nossa vida é também o nosso esforço, porque a Bíblia fala que eles estavam se esforçando.
para pescar. Quem já pescou aqui? Eu nunca fui assim de madrugada a pescar. Alguém já foi de madrugada? Viu muito jacaré, né? A pessoa disse que viu muito jacaré. Frank, parece que esses dias foi ajudar não sei quem. Falou que ficou morrendo de medo que via só o crocodilo brilhar lá no rio, né? Então a gente sabe que pescar não é coisa fácil. E aí, gente, muitas vezes nós nos esforçamos na nossa vida, fazemos de tudo, né, para conquistar, para fazer algo. Acho que ele está agitadinho, né? Dá uma descida com ele, Dani. Aí o que acontece, né? Muitas vezes nós estamos ali de um lado para o outro, nos esforçando. Não vou fazer essa faculdade, não vou trabalhar assim, vou trabalhar ali. E aí o que acontece? A gente traça projetos na nossa vida. É errado traçar projetos, gente? É errado? Não, porque a gente tem que viver, amém? Ah, não, mas se Jesus voltar agora, então já que Jesus vai voltar e a terra vai ser destruída, então vou ficar aqui deitado na minha cama esperando tudo se acabar, né? Mas não, nós temos projetos e sonhos e nós precisamos colocar esses sonhos para frente, adiante, amém? Então se você tem sonhos em Deus, vá lá. Meta lá a sua cara, vá lá em frente, conquiste. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, que Jesus precisa estar presente, porque o que faz a diferença na nossa vida é a presença dele. Glória a Deus. Então muitas vezes nós nos esforçamos na nossa família, no nosso ministério, não é verdade? Na nossa família a gente tenta, não, esse marido vai mudar, essa mulher vai mudar. Não, eu vou falar assim com ela, ela vai realmente entender. Vou falar assim com ele vai entender, porque esse marido pensa numa pessoa difícil, né? Pensa no marido difícil. Pensa numa mulher que, meu Deus do céu, não aguenta essa mulher que ela fala o dia todo e, meu Deus do céu, né? A gente tem que ter um ouvido mesmo assim, bem biônico, né? Então tem que ser muito curado, então tem que usar uns cotonetes no ouvido, porque a mulher fala. Tem mulher que fala, gente. Tem mulher que reclama demais, né? A Bíblia fala que ela é que nem goteira. Já viu goteira, gente, pingando? É chato, né? Peque o dia todo, né? Então, realmente, né, mulheres, a gente precisa entender uma coisa, e os homens também. Porque às vezes tem mulheres que têm um coração muito endurecido. Mulheres muitas vezes soberbas, que não sabem reconhecer os seus erros. Maridos também, que não sabem pedir perdão, né? E nós precisamos da presença dele nas nossas vidas. Me veio agora algo na minha memória, né? Eu era uma pessoa muito orgulhosa. E a gente sabe que no início do casamento é bem difícil, né, gente? É bem difícil. Muitos dizem que começa o mar de rosas, né? Mas o meu não começou o mar de rosas, não, né? O meu começou difícil mesmo. E a gente sabe que no processo de que você casa, de adaptação, é bem complicado, porque até então a gente não tinha convivido junto, morado junto, né? Então, quando você vai morar junto com uma pessoa, você casa, o processo é bem delicado. Você vai, não acredito que é essa pessoa que eu casei, né? Não pode ser, porque era um príncipe. Como é que virou um jacaré desse, né? Era uma princesa, mas, meu Deus, virou uma cobra dessa. Né? Aí, e muitas vezes, né, eu tinha alguns conflitos com meu esposo e eu não tinha coragem de pedir perdão quando eu estava errada, né? Então, o que eu fazia para mudar aquela situação? Procurava agradar, abraçar, fazer alguma coisa, mas não tinha coragem de falar assim, olha, quero te pedir perdão porque eu fiz isso, né? E você não gostou, sei que você não gostou, sei que aquilo que eu fiz foi errado. Então eu não tinha coragem de pedir perdão. Então eu tentava driblar aquela situação, você está entendendo? Né? Às vezes a gente é assim, a gente não tem coragem de falar, de ser verdadeiro. Aí a gente fica passando um pano, não é? Ai, você quer um bolinho, amor? Trouxe um bolo de chocolate para você, né? Ai, amor, eu fiz uma comida para você. Marido, olha, eu trouxe um sapato lindo para você, olha só. Mas não tem coragem de pedir perdão de verdade. E nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Eu sei que não é fácil a gente olhar para a pessoa e dizer, poxa, realmente eu estou errado. Mas isso é para quem tem a presença de Jesus na vida. Amém? Então, se nós decidimos um dia conhecer esse Cristo, a gente tem que se amoldar a essa presença, tem que se amoldar a esse Deus, amém? Aí ele vai entrar e transformar a nossa vida. Só que muitas vezes nós queremos viver, fazer as coisas do nosso jeito, sem a presença de Jesus.
Jesus só vai estar presente se nós agirmos com justiça. Amém? Aí Ele vai entrar no barco da tua vida e no barco da minha vida. Aleluia. Então eu estou falando isso para vocês porque é uma experiência minha. E é muito legal porque eu posso falar algo com propriedade porque eu vivi isso. Você está entendendo? Né? Então graças a Deus hoje, né? Não, Deus já me transformou. Quando a gente erra, eu vou lá, poxa, errei, né? Poxa, não foi legal. Mas até você chegar lá, você vai ter que matar a sua carne. E você vai ter que ter a presença de Jesus na sua vida para que você consiga realmente caminhar nessa vida de uma forma que agrade ao Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? E aqui, esses discípulos estavam ali lavando ali as suas redes, né? E não conseguiram resultados nenhum. E como eu estava falando, muitas vezes nós queremos empurrar nossa vida com a barriga e dizer, vai do meu jeito, vai para frente, vou conseguir, vou vencer. Não, porque eu sou uma vencedora. Não, porque eu sou inteligente. Não, porque eu sou um cara batalhador, então eu vou conseguir. Não, porque essa faculdade que eu estou fazendo, não tem aqui, é muito concorrido, então eu vou conseguir vencer, você está entendendo? Eu vou ser um dos primeiros colocados. Se a presença de Jesus não estiver na sua vida, você não vai a lugar nenhum. Então nós precisamos aprender que a presença é o que muda tudo. A mesma coisa no ministério. No nosso ministério nós estamos falando de igreja, falando de célula. O que vai mudar a nossa situação até de vida espiritual não é o quanto você vem para a igreja todo dia, não é o quanto você está na célula todo dia, mas realmente é se você busca a presença. Sabe por que muitas pessoas não foram transformadas de verdade até agora? Porque elas vivem de igreja todos os dias, célula, mas lá na casa delas, elas não têm a coragem de ajoelhar e falar assim, Senhor Jesus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para a minha vida? É essa chave que precisa girar na sua vida. O dia que você entender que é a presença de Jesus que vai mudar a sua vida, você vai viver milagres. Aleluia, glória a Deus. Amém. Nas nossas emoções, né? Às vezes a gente tenta, não, eu vou fazer uma terapia. Não, eu vou com o melhor psicólogo que tem aqui de Manaus. Aquele psicólogo, você entrou triste, você vai sair feliz. Pode procurar o melhor psicólogo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu já tive depressão e ansiedade. Se você não conheceu, vai lá no YouTube, assiste lá o meu vídeo lá a música Ansiedade e o testemunho lá. Né? Pode procurar o melhor psicólogo, mas se Jesus não estiver na tua vida, você não vai a lugar nenhum. Tem gente que quer ser feliz assim. Não, mas agora eu procurei alguém. Não, eu procurei essa pessoa, ela vai me ajudar. Não, esse pastor, ele é ungido, vai me ajudar. Glória a Deus. Realmente existem pessoas ungidas. Mas se a presença de Jesus não estiver na sua vida, nada vai acontecer. Mas eu vou naquela igreja do fogo, onde o milagre acontece. Aleluia. Pode ir na igreja do fogo, da brasa, né? Do fogaréu. Não vai acontecer nada. Porque Jesus quer te ensinar hoje que o que muda é a presença dele em você. Dentro do teu coração. E nós precisamos aprender a ter experiências, a nos aproximar dessa presença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nas nossas células, como é que a gente faz? Poxa, aqueles discípulos vivem desanimados. É claro que existem pessoas que são realmente desanimadas. Sempre vai existir. Assim como vai existir os vitoriosos, aqueles que perdem. Você está entendendo? Aqueles que vão perseverar e aqueles que não vão. A Bíblia até fala sobre isso. Assim como existe, né? Existe a luz, existe as trevas. Sempre vai existir o contrário um do outro. Você está entendendo? Mas nós precisamos entender uma coisa. Que o que faz a diferença na nossa igreja, na nossa casa, na nossa célula, é a presença de Jesus. Porque quem faz não somos nós, mas é a presença dele na nossa vida. E ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. A presença de Jesus é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa casa. Ele é tudo para o nosso coração. Ele é tudo que nós precisamos. E nós precisamos sim, queridos, nos aproximar do trono da graça, do Jesus vivo,
que está conosco todos os dias. Talvez você pense que Ele não está com você, mas Ele está. Talvez seja você que não está com Ele. Mas Ele deseja caminhar assim com você, deseja entrar lá na tua casa, deseja governar o barco da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aonde Jesus entra, muda todas as coisas. Amém? E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos vitórias. Nós não conseguimos vencer. Tento, meu Deus, eu não consigo. Parece que o meu temperamento é muito maior do que eu. Realmente é uma guerra a gente vencer os nossos defeitos, temperamentos. Às vezes nós mesmos ficamos tristes conosco, não é verdade? Poxa, que decepção, parece que eu não consigo mudar. Mas a gente precisa entender uma coisa: se nós entrarmos nessa presença, se a gente buscar esse Jesus, não existe carne, não existe temperamento, não existe pecado que você não consiga vencer quando a presença de Jesus entra na tua vida. Jesus, seja adorado, Senhor, nesse lugar. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós não somos pessoas sem noção que queremos fazer aquilo que queremos. Eu entendo, Senhor, que o Senhor é tudo para a nossa vida e que nós não podemos fazer nada, Senhor. Se não for o Senhor nas nossas vidas, Senhor, aonde nós estaríamos? Mas glória a Deus, ao Pai bondoso que Te enviou, Jesus, para pagar um preço pelos nossos pecados. E por isso nós estamos aqui e temos a condição total, Senhor, de caminhar contigo. Porque o Senhor nos deu essa oportunidade, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Um detalhe muito importante, de que quando nós tentamos ali agir debaixo da nossa força, o que vai acontecer? Nós acabamos ficando cansados, desanimados e desistidos. Não é verdade? Quando a gente começa a lutar, você luta. Você diz assim: não, agora vai. Não, agora vai dar certo. E aí você chega no final de tudo e você vê que nada deu certo. Que todo aquele teu esforço valeu de nada. Foi como se você tivesse sido lançado assim, tudo por água abaixo. E às vezes a gente cria expectativa em vencer, não é verdade? Quantas vezes você já acordou no dia e falou assim: agora a minha vida vai dar certo. Agora eu vou servir Jesus. Agora eu vou conseguir realmente fazer a vontade dEle. E muitas vezes aquelas nossas expectativas, caem ali, ao chão. E você diz assim: mais uma vez que eu não consigo fazer aquilo que eu tanto queria. Mais uma vez que eu não consigo vencer com aquele pecado que eu sempre quis. Mais uma vez que eu vou e faço tudo errado. Eu não consigo colocar os meus projetos, os meus objetivos para frente. Sabe por quê? Porque nós precisamos da presença dEle. Esquece tudo. Todos os teus métodos, tudo aquilo que você aprendeu. Deposita tudo no trono de Jesus, no trono de Deus. E diz assim: Jesus, toma a direção da minha vida. Eu não quero mais agir do meu jeito, mas eu quero que o Senhor comece a tomar a direção. Eu não vou me meter em nada, Senhor. Faz do jeito que o Senhor quiser. Aleluia. Isso nos cansa, traz cansaço. Talvez você esteja cansada aí de lutar no teu casamento. Estou cansada. Já é milhares e milhares de vezes que eu já tentei, não vai para frente, não dá certo. Busca Jesus, entrega para Ele, entrega na mão dEle que vai dar certo. Deposita na mão dEle, descansa. Porque tem coisas que a gente não consegue fazer, tem coisas que é para a gente fazer, que é para a gente agir. E muitas vezes a gente fica assim: ai, Senhor, orando, Deus já falou para você que é para você fazer. Mas existem coisas que nós precisamos receber a direção dEle e fazer do jeito dEle. Amém? E aí Ele vai nos dar discernimento para cada situação, para tudo aquilo que nós devemos fazer ou não fazer. Amém? Então, quando nós não damos esse controle para Deus, quando nós não temos essa presença na nossa vida, nós ficamos desanimados e muitas vezes desistidos. Não vou mais fazer, deixa. Já tentei,
Não vou mais sentar mais uma vez, já é a 10ª vez que eu tento, vai ficar assim mesmo. Estou decidida, não vou mais tentar. O dia que você abrir mão do seu orgulho, depositar esse orgulho aos pés de Jesus, Ele vai começar a trabalhar por você. Amém? Aleluia. Um detalhe muito importante: eles não eram discípulos de Jesus, como foi falado aqui, o título diz. Eles eram simplesmente pescadores. Não eram alguém que Jesus ali tinha chamado ainda. E é muito diferente quando nós somos discípulos, não é verdade? Às vezes você pode estar na igreja, estar aqui na presença de Deus, mas você ainda não é um discípulo. Porque o discípulo, ele ouve a voz do mestre, você está entendendo? Se você não ouve a voz de Deus que fala com você, e você sabe que é certo e que é errado, por que você faz? Por que você continua no erro que você já sabe que não agrada a Deus? Já sabe que aquilo te faz mal. Já sabe que aquilo compromete a tua santidade. Já sabe que aquilo te afasta da presença de Deus. Já sabe que aquilo atrapalha o teu casamento. Já sabe que aquilo faz mal para a tua casa e para os teus filhos, para a tua célula. Por que você faz? Sabe por quê? Porque ainda nós não assumimos a nossa responsabilidade, a nossa, aliás, identidade como discípulos de Cristo. Sabe por que eles estavam cansados? Desistidos? Lavando as suas redes? Porque eles não tinham ainda a presença de Jesus no barco. E aqui a gente vai ver, aqui embaixo, a gente vai ver que Jesus, ele entra nesse barco. Mas eles não têm noção do que vai acontecer. Nós vamos caminhar. Amém? Aleluia. O lago era o mesmo. Os homens eram também. As redes e o barco também. Mas o que muda é a presença. Amém? O barco, quando eles foram lá de novo pescar, era o mesmo. Eles trocaram de barco? Não, é o seguinte, eu acho que esse barco que está com problema, hein? Então vamos trocar o barco. Não, eu acho que essa rede que já está velha. Não presta mais. Não, eu acho que esses homens aí que estão pescando não são tão bons. Bora chamar outros homens mais fortes, né? Porque aí, quem sabe, a gente consegue ali, algum resultado, consegue pescar. Não, tudo era igual. Era os mesmos, não posso falar porque a gente fala discípulos, né? Mas ainda eles não eram discípulos. Eram os mesmos homens, era o mesmo barco, era a mesma rede, mas o que mudava era que Jesus estava no barco, era a presença divina de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que muda é a presença de Jesus nas nossas vidas. Muitas vezes temos que fazer as mesmas coisas, mas o que muda é a presença. Em casa, na igreja, na célula, com o marido, com os filhos, nas nossas emoções, no nosso trabalho, o que vai mudar é a presença de Deus. Às vezes a gente passa por perseguições em tantos lugares, mas o que vai mudar é a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Quando Jesus ele entra na nossa casa, o ambiente muda. Às vezes a gente entra em alguns lugares e a gente sente aquele ambiente pesado. Eu sou uma pessoa que sou muito sensível. Deus fala de algumas formas assim profundas comigo, mas ao mesmo tempo, por outro lado, também eu sinto as presenças espirituais. E às vezes eu tenho algumas experiências com as trevas. Porque quem cuida de vida e quem trabalha com vidas sabe quando você está trabalhando com pessoas, você está mexendo no inferno, você está atrapalhando os projetos de Satanás. Porque o diabo ele não gosta de perder os seus escravos. E a Bíblia fala que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, né? Então quando você está ali trabalhando para o reino de Deus, você luta com as trevas. Como eu falei um dia, se você tivesse uma loja e tivesse um funcionário, e o dono da outra loja pegasse e assediasse o teu funcionário e falasse: vem trabalhar para cá, na minha loja, porque a minha loja é melhor. Você ficaria chateado com ele ou não? Sim ou não, gente? Com certeza. O cara vem pegar o meu funcionário. Falta de caráter, né, gente? Mas aí eu trago para o reino do Espírito. Existem pessoas que hoje vivem nas trevas. E quando você entra para resgatar elas, existe uma guerra espiritual que eles dizem assim: não, eles são meus, não vai vencer.
Eu vou atrapalhar. É por isso que às vezes vem muito atrapalho para as pessoas não estarem na presença de Deus. Porque existe uma batalha espiritual. Às vezes você tem facilidade de ir para todos os lugares da sua vida. Mas quando é para vir para a igreja, você sofre umas guerras esquisitas. Não é verdade? O filho que está bonzinho adoece. Está bonzinho, o menino ficou doente do nada. Né? Você vai fazer, acontece alguma notícia ruim, já chega. Aí você vai, está indo para aí, aparece uma visita, olha, do teu familiar de anos. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou embora? Vem te visitar. Não é verdade? Quando você, então aparece alguém para te trazer desânimo. Então aparece teu marido para brigar contigo. Você fala assim, agora eu não vou mais. Quem não vai mais sou eu, vou ficar aqui em casa. Não é? Tantas coisas aparecem para desestimular você de buscar essa presença, de buscar esse Deus. Então, quando nós mexemos com o reino de Deus, nós estamos mexendo com as próprias trevas, você está entendendo? Porque o diabo não quer perder ninguém. Mas Jesus, ele veio para resgatar as nossas vidas. Amém? E nos fazer seus filhos amados, seus filhos queridos. Nós somos filhos de Deus, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Deus tem um propósito e um projeto na sua vida. Amém? Aleluia. Quando Ele está presente, quando Jesus está presente, Ele muda tudo. Amém? Quando Jesus está presente, Ele nos dá a direção de como fazer tudo. Glória a Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos lancem as redes para a pesca. Glória a Deus. Ele nos dá a direção para fazer tudo. Eu estou acostumada a perguntar de Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? Como é que eu vou proceder nessa forma? Porque eu acho que todo filho de Deus precisa depender extremamente dele. Amém? É necessário a gente aprender. Vá gerando esse costume em você, de você perguntar para Deus: Deus, eu quero fazer isso aqui. O que o Senhor acha? Será que vai ser legal para mim? Vai ser legal para minha família? Você precisa perguntar. Você precisa tomar decisões importantes. Mas você precisa consultar a esse mestre. Essa presença precisa estar na sua vida, amém? Esse mestre precisa estar no controle da sua vida. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele dá algumas direções para os futuros discípulos. Vamos falar assim, né? Ele dá a direção. E para ter direção tem que ter a presença. Como é que você vai ter essa direção que eu estou falando para você, mas se a presença de Jesus ainda não habita dentro de você? Se você ainda não deu espaço para que Jesus entre no seu barco, porque se Jesus estava no barco de Simão, é porque ele deixou. Não é verdade? Ou ele invadiu, Jesus o invasou, MST, brincadeira. Invade lá e pá, eu vou entrar nesse barco agora e deixa eu ir. Não, Jesus é diferente. Com certeza ele pediu autorização, porque senão ele não entraria naquele barco. Alguém entra na tua casa sem autorização? Não entra, só entra com a sua autorização, porque você é dono. Da mesma forma, Jesus só vai entrar no barco da tua vida se você abrir o coração. Você está entendendo? Não vai ser pastor que vai abrir para você, não vai ser a tua mulher, a tua esposa, até porque é a salvação individual. Entendeu? Não existe esse negócio de família. Não, se eu sou o pai da casa, se eu sou o chefe do lar, então, se eu aceitei Jesus, todo mundo vai comigo. Meus filhos, meus netos, meu avô, todo mundo, parente, todo mundo. Não vai não. Lembrei daquela frase, não vai não. Não vai não. Entendeu? Não vai não mesmo, irmão. É necessário que cada um confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Até criança, quando a criança tem entendimento, ela precisa se entregar a sua vida para Jesus quando ela entende que ela necessita de Jesus. Você está entendendo? Então Jesus não vai entrar na sua vida sem autorização. Ele vai entrar se você der liberdade para que Ele possa fazer o que Ele quiser, amém? Tomar a direção da sua vida. Aleluia. E como eu disse, para ter essa direção, para você ouvir esse Jesus falar para você, vai para cá, vai para lá, faz assim, você vai precisar ter Ele. Não é verdade? Como é que você vai pensar? Se você não tem a presença dele, se não tem conexão com ele, você não ora, você não lê a sua Bíblia, você vai ouvir a voz dele como? Não tem como ouvir.
Porque Ele só vai falar com aquele que der espaço. Se você vive uma vida toda longe de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus, e cada um aqui mesmo, mas eu não sou cristão, mas eu não sou ainda da igreja. Mesmo que você não seja, mas você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Ninguém aqui é criança, amém? Você sabe. Se você não der espaço para que Ele entre, você não vai ter direções. Porque existem direções que abrem portas de milagres para a nossa vida. E você só pode ter essas direções quando a presença de Jesus está na sua vida, amém? Glória a Deus. Existem direções que só Jesus dá. E dessas direções só experimentamos, quando nós temos a presença. E aí no versículo 4 ele diz assim: vá para onde as águas são. Vá para onde as águas são fundas. A água profunda fala de nível de intimidade com Jesus. Dificilmente você vai ter a direção de Jesus quando você vive no raso. Ele disse para os discípulos: vá para onde as águas são fundas. É na profundidade que Jesus fala com a gente. É na profundidade que Deus revela a sua presença. É na profundidade que Ele opera milagres. É na profundidade da oração, da busca, da entrega, da humilhação, que Ele abre o céu sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Ele diz: vai para onde as águas são mais fundas. Ele te diz nessa noite: vai para as profundezas. Vai para o teu quarto, vai buscar Ele. Para de viver uma vida rasa. Para de viver uma vida miserável, longe da presença de Jesus. Para de chegar na igreja e viver de migalhas. Porque o que Deus tem para você é algo mais fundo. Mais fundo. Jesus, Ele tem falado comigo. E Ele tem me dado algumas direções. E nos lugares mais fundos são os lugares solitários da sua vida. Não é o lugar onde tem mais gente para te olhar. É o lugar onde está só você e Ele. Onde ninguém vai te ver. Onde só existe alguém que vai mudar a sua vida lá, que é a presença dEle. Às vezes você vai ter que renunciar a lugares. Você vai ter que deixar de andar com algumas amizades. Você vai ter que deixar de ver algumas coisas. Você vai ter que parar com algumas atitudes para que você mergulhe nas profundezas do rio de Jesus, nas profundezas do rio de Deus. E Ele te diz nessa noite: vai para o lugar onde as águas são mais fundas. É essas águas que Ele quer te levar nessa noite. É essas águas que Ele quer levar essa igreja. É nessas águas que Ele quer levar a nossa célula. As nossas células, nós declaramos que nós vamos entrar em um nível mais profundo com o Mestre. Aleluia. Águas profundas. Vira aí para o seu irmão. Diga para ele, diga: vá mais profundo. Vá onde as águas são mais profundas. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é necessário buscá-lo, amém? Assim todos verão o milagre. Os milagres são para a glória de Deus, para que todos vejam. Aleluia. Versículo 6 diz: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Existem milagres que Deus quer operar na nossa vida, que outras pessoas também vão experimentar. Porque os milagres não são para ficar em segredos. Vou operar um milagre aqui, tudo vai para ficar quietinho. Os milagres são para que as pessoas vejam. Se você for ler os evangelhos, eu estou lendo,
Estou tendo experiências profundas com a palavra de Deus. Eu falo, Deus, eu preciso que o Senhor me revele algumas coisas, porque tem algumas coisas que eu não consigo entender, são coisas muito profundas e só o Senhor para me revelar. E se você olhar os milagres que Jesus operava, você lembra aí do milagre de Lázaro, lembra? E tantos outros milagres que Jesus fez. Curou vários cegos, não é verdade? Levantou aí pessoas coxas, expulsou demônios, não é? Tantas coisas maravilhosas que Jesus fez. Porque esses milagres são para a glória de Deus. Milagre não é para ficar escondido. É para que seja visível. É para que todos vejam. Por isso, quando Jesus operou milagre ali no barco, ele disse assim. Pedro, aliás, falou: vamos chamar os outros. Como é que diz aqui? Vamos lá de novo. Então fizeram sinais aos seus companheiros. Pedro. Simão, aliás, era Simão aqui, né? A Bíblia fala que é Simão ainda. Então eles fizeram sinais e falaram: venham, porque nosso barco está afundando. Ei, está precisando de você. Já fez isso para alguém? Vem aqui, mano. Traz uma água aqui para mim, inclusive, brincadeira. Né? Então, ele estava fazendo sinais para que o outro barco viesse. Porque se a gente lê ali de novo, ali fala que havia 2 barcos encostados. Jesus entrou no barco de Simão, não é verdade? Então fala que ele disse assim: ei, vem cá, que a gente não está aguentando, o barco está afundando. E aí veio mais um barco ajudar. Só que o outro barco também começou a afundar, porque os milagres que Jesus faz são tão extraordinários que não tem que aguente, não tem barco que aguente. Todo mundo tem que ver. Quando a presença de Jesus está na nossa vida, você não vai conseguir esconder, porque a presença dele vai ser tão grande que os teus vizinhos vão saber, que as pessoas do seu trabalho vão saber, que as pessoas que você convive vão saber, porque milagre não se esconde, milagre se expõe. Amém? Jesus quer expor milagres da tua vida nessa noite. Ele quer abençoar a tua casa e expor esses milagres, fazer com que todos venham ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Isso não vai ficar em segredo, porque você vai dizer: olha, vem aqui que eu não estou, é muita bênção, irmão, me ajuda, que eu vou te dar uma bênção dessa também. A gente precisa até saber compartilhar a bênção, sabia? Muito importante a gente não se prender em nada. Vou contar, não sei, eu vou contar aqui, não sei por que eu vou contar isso, mas vou contar. Esses dias, né, eu peguei meu guarda-roupa, olhei, estava bem tumultuado, sabe, irmãos? Cadê as irmãs aqui? Ô, glória, né? Eu olhei, estava cheio, falei: meu Deus do céu, não estou conseguindo arrumar isso. Uma roupa em cima da outra, roupa. Quer saber, eu vou dar essas roupas. Aí eu olho para minhas roupas. Gente, eu tenho camisa de 11 anos que eu tenho até hoje. Eu uso aqui na igreja de 11 anos. 12 anos. E a bicha não se estraga. Eu falei: não, porque vou comprar outra roupa. Como é que vai ficar? Que vai ficando aí, vai embolotando tudo. Daqui a pouco esse guarda-roupa parte no meio e cai no chão. Né? Fala Deus, brincadeira. E aí eu peguei e falei assim: eu vou pegar essas roupas aqui que eu tenho. São boas, não estavam manchadas, velhas, rasgadas. Pelo contrário, eram roupas boas. E eu peguei e dei, né? Aí eu falei: poxa vida, eu vou dar essas camisas tão boas. Mas eu peguei e lembrei: quanto mais a gente dá, mais a gente vai receber, né? E eu dei umas camisas boas minhas. Fiquei assim, até olhando para ela: eu vou dar. Quando eu quero dar, eu falei: aí meu marido falou: você deu. Eu dei. Deus vai me dar mais. Aí quando passa alguns dias, eu vou ganhando roupa. Uma pessoa pegou e trouxe algumas roupas para mim. Eu falei: olha só como é que é. Eu já prestei atenção, irmão, que toda vez que eu vou dar roupa minha, toda vez que eu dou roupa, não passa muito tempo, não passam muitos dias, eu passo a ganhar. Você está entendendo? Tem coisas que a gente precisa saber compartilhar. Começa a dar tuas coisas. Não tudo, né, irmão? Não me diz: porque o pastor disse que era para me dar. Então deixa eu dar, porque Deus vai me dar mais, né? Aí vai lá no cartão do teu marido, coitado, né? Mas é uma experiência que eu sempre tenho. Toda vez que eu dou, são poucos dias para que eu receba de novo. Você está entendendo? É bom a gente compartilhar. É necessário. Deus é o Deus que providencia. Minha mãe também é assim.
Eu chego lá na casa dela, às vezes ela tem alguns discípulos que presenteiam ela, né? E ela sabe que eu gosto muito de chocolate, irmão. Eu quero deixar bem claro para você, tá? Aí eu chego lá, mamãe tá cheia de cacau show, que ela fica assim na cama, um monte de cacau show. Eu falei, mamãe, me dá, deixa eu comer chocolate. Aí ela pega e vai botando na minha bolsa, minha filha, toma esse. Olha, esse aqui é gostoso, esse aqui é de não sei o quê. Esse aqui é de não sei o quê. Esse aqui é de... Eu falei, mamãe, mas a senhora vai dar todo o seu chocolate. Mas minha filha, você não sabe que quanto mais eu dou, mais eu recebo? Por isso que eu faço isso, quanto mais eu dou, eu ganho. E aí eu comecei, entendi, né? Então eu vou dar. E aí quando a gente dá, irmão, Deus, ele vem e dá em dobro para você. Amém? Não se prende a muitas coisas, não vai ter coisas. Sabia que tem presentes que a gente compra que não são para a gente, mas é para você dar para outra pessoa e você nem sabe? E aquele presente fica lá. A gente já teve experiência aqui, eu e meu esposo. Fica lá e você não usa, ela não usa. Aí chega alguém e Deus fala, dá para ele. Aí a gente entende, esse presente não era para essa pessoa. Não era para mim, aliás. Era para a pessoa que eu iria dar e não sabia. Às vezes Deus vai fazer que você comprar presentes que não serão para você, mas serão para outra pessoa que Deus vai querer que você abençoe. Você está entendendo? São coisas muito simples, mas são coisas que fazem parte da nossa vida. Amém? Então vamos continuar, gente? Vamos lá. Aleluia. Existem direções que só Jesus dá. E dessas direções só experimenta quem tem a presença. Amém? Eu falei a respeito de águas profundas também. Aleluia. E falei a respeito também da necessidade de nós buscarmos, não é? Em águas profundas, orarmos, buscarmos ao Senhor, ouvirmos a voz dEle. Glória a Deus. Creio que todos vocês estão entendendo. E falei a respeito sobre milagres, né? Que existem milagres que Deus, ele não vai querer esconder, mas que ele vai expor. Amém? E você recebe na sua vida. Glória a Deus. Né? Então é maravilhoso nós caminharmos com Jesus. É impossível não ver mudança diante da presença dele, da presença de Jesus na nossa vida. Quando ele entra, o ambiente muda, gente, a nossa face muda. Mas essa pessoa, ela é mal-humorada. Com a presença de Jesus não tem mal-humorado. Amém? Não tem. Quando Jesus entra, a coisa realmente vai mudar. Aleluia. Simão, vamos abrir aqui o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, amém? Marcos 2, 17. Deixa aberto aí. Aleluia. Vamos ler aqui o versículo 8. Eu vou ler o versículo 8, você deixa aí aberto. E aqui na tela acho que vai aparecer. Vamos ler o versículo 8 de Lucas 5. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Aleluia. Simão Pedro se constrange diante de Jesus, pois não tinha dimensão de que ele estava fazendo em sua vida e de que ele veio para pecadores. Aleluia. Em Marcos 2, versículo 17 diz assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Aqui a Bíblia diz que Simão, que Pedro se constrangeu quando ele viu aqueles milagres acontecendo perto dele. E aqui no versículo 10 diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Aí vem assim e diz assim, na parte B: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém? E Jesus, ele fala assim, para Pedro, para Simão: não tenha medo. Às vezes o medo de quem somos nos constrange diante de Jesus. Jesus disse: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo atrapalha o propósito de Deus na nossa vida, né? Às vezes nós temos medo, mas eu sou uma pessoa tão pecadora, porque a Bíblia fala que Pedro, aliás, se constrangeu com Jesus. Ficou constrangido. Falou: eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim, mestre, porque eu sou um homem pecador. E por isso Jesus disse para ele: olha, não tenha medo. Porque o medo de quem nós somos nos impede de viver o milagre que o Senhor tem na nossa vida.
Às vezes você tem coisa na sua vida que você fala, não sou digno, nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir servir a Deus. Olha só o que eu faço. Ninguém sabe, mas só Deus sabe o que eu faço de terrível. Como eu sou um homem mau, como eu sou uma mulher má, como eu tenho um coração endurecido. Como eu faço algumas coisas ali que estão escondidas e ninguém sabe, que são coisas tão sujas, tão feias, que eu fico constrangido diante dessa presença. Pedro estava constrangido quando ele viu Jesus. A presença de Jesus na nossa vida nos constrange. É muito bom quando a presença dele está na nossa vida, porque quando ele está presente, nós começamos a refletir e falar, eu preciso deixar esse pecado. Porque a presença dele é tão santa que eu não posso permanecer o mesmo. Eu preciso abandonar essas atitudes erradas que eu tenho tomado todos os dias. Essas conversas, essas pessoas que eu me relaciono, eu preciso deixar. Porque a presença de Jesus é tão grande que eu tenho vergonha. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente vai deixando de praticar algumas coisas. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus nos constrange. Por isso que algumas pessoas não ainda sentem muito. É natural sentir de você abandonar ali práticas, ou jeito, ou gestos, sabe? Coisas que você sempre fez ao longo de toda a sua vida. Mas quando Jesus entra, você se constrange. E você diz assim, não, afasta-te de mim, Senhor. Eu sou pecador. Ao mesmo tempo é bom, porque a presença de Jesus nos traz temor. E quando esse temor e essa presença entra, nós queremos ser transformados por esse mestre. Amém? O Espírito Santo aqui nos convence. Eu estava ouvindo uma história, não sei se foi meu esposo falando. Eu estou lembrando agora, acho que ele me compartilhou esses dias. Ele falou que tem um pastor que eu gosto muito de assistir, né? É muito bom você assistir algumas pregações. É claro que existem pessoas que falam muito heresias, que vão acabar desviando você da sua fé, trazer outras dúvidas que não vão te levar para lugar nenhum. Mas existem algumas fontes muito tremendas, sabe? E eu gosto muito. Ele falou que esse pastor estava no culto e viu um homem chorando muito. Chorando. E quando ele foi conversar com esse homem, o homem falou para ele, olha pastor, eu choro, já tem 10 dias que eu não paro de chorar. E ele estava lá no culto chorando muito. Tem 10 dias que eu não consigo parar de chorar. Porque Jesus entrou de uma forma tão grande na vida dele que ele ficou tão constrangido. E ele tinha dias que ele estava em prantos. Porque ele tinha deixado a esposa dele, abandonado a esposa dele. Tinha traído a sua esposa, estava não sei quanto tempo longe dela. E ele ouviu a palavra de Deus, entrou no coração. E ele estava disposto a reatar a sua aliança com a sua esposa. E como Jesus entrou no coração dele de uma maneira tão violenta, tão forte, que ele tinha 10 dias que ele não parava de prantear, de chorar. Porque a presença de Jesus, quando ela é forte na nossa vida, não tem pecado que fique. Não tem ruindade que permaneça na nossa vida. Não tem caráter ruim que permaneça na nossa vida. Quando Ele entra, Ele nos constrange, Ele nos quebra, Ele nos lança no chão. E nós não conseguimos resistir a essa presença que é viva, que é forte, que é poderosa. E não existe pecado, não existe corrente, não existe amarra, não existe amante, não existe nada que possa nos segurar. O que nós queremos é a presença de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então vire para o teu irmão, não tenha medo. Diga, o temor é importante, mas que esse medo não paralise você de se aproximar do Senhor Jesus. Amém? A nossa preocupação deve ser em ter essa presença, pois o resto é Ele que vai fazer. Você entende? Existem coisas que a gente quer resolver na nossa vida. Eu, como mulher, como esposa, já tentei mudar muito o meu marido, né? Às vezes a gente quer mudar na sandália. Vem cá, eu vou te quebrar todinho, tu vai mudar agora. Fala Deus. Brincadeira, eu já apontei a sandália para ti. Brincadeira, eu tô dramatizando, tô aumentando as coisas. Mas às vezes dá vontade de pegar o marido, né?
Dá um mata-leão. Mas tem coisas que é só Jesus que vai fazer. Não adianta você espernear. Não adianta você ficar falando. Marido, a mesma coisa. Tem coisa que a gente consegue só lá na presença dele. Você está entendendo? E não é só isso. Existem milhares de coisas que só Jesus tem poder de fazer na nossa vida. Tem coisas que eu aprendi. Eu falei, opa, não é assim que eu vou fazer. Em algumas questões. Mas existem. Até o processo também de você, por exemplo, pedir algo que você deseja para você. E você orar a Deus e Ele te dá. Amém? Tem coisas que você talvez esteja necessitado. Se você ajoelhar no seu quarto e pedir, o Senhor vai te dar. Pode ter certeza, porque eu já tive essas experiências. E lembrando disso, eu estou vivendo, essa palavra tem sido tão forte, abrindo parêntese para isso que eu estou falando, que eu tive um sonho. E realmente eu estou nessa vibe de falar com Deus e mostrar as minhas necessidades e pedir a Ele. E eu estava dormindo um dia, eu sonhei que eu estava diante de uma árvore muito grande. E eu olhava um fruto, que esse fruto estava no final dela, mas era uma árvore tão grande que não tinha condição de ninguém pegar, e nem com a vara, irmão. E aí eu olhava para cima e ficava olhando, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pegar isso? Eu ficava, sabe, lamentando, ai Senhor, como é que eu vou fazer isso? E aí vinha algo no meu coração, ora e pede dele, ora e pede. Aí eu, tá, orava. Quando eu orava, aquele fruto, ele se soltava daquele caule e fazia prec. E ele ia chegando até as minhas mãos. Aí eu entendi, e eu já estava nessa vibe. Deus estava falando para mim, começa a pedir, que eu vou mandar. Começa a falar que eu vou mandar. Começa a falar que eu vou mandar. Tem coisas que você pode pedir do teu pai, que ele vai te dar. Mas começa a orar. Eu sei que não é tudo no nosso tempo. Existem um tempo determinado para cada coisa. Tem coisas que não é no nosso tempo. Mas tem coisas que Jesus vai querer te dar sim. E a gente precisa entender isso. Que às vezes a gente fica com medo. Não, deve ser só no tempo de Deus. É verdade, irmãos. Para cada caso é um caso, amém? Mas existe caso que você pode pedir do seu pai e ele vai te dar. E ele vai dar na tua mão. Amém? Glória a Deus. Então a nossa preocupação deve ser em ter a presença. Se a gente tiver a presença, mulheres, homens, né, jovens, Deus ele vai te abençoar. Amém? O importante é você se preocupar com a presença, porque às vezes a gente se importa com tantas as coisas externas, com tantas coisas ali, e aí a gente esquece de buscar a presença. E é isso que o diabo quer. Ele quer que você fique doidinho, olhando para um lado para o outro, olhando para um lado para o outro, olhando para um lado para o outro. Ai meu Deus, eu vou fazer... E aí nada acontece. Sabe o que você faz? Vou parar tudo e vou buscar a presença. Vou parar de perder tempo com todo mundo. Amém? E vou fazer aquilo que Deus tem para mim. Vamos finalizar, gente. Glória a Deus. Isaías 55, 8 ao 9. Vamos abrir lá, diz assim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Aleluia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não quer somente nos transformar, mas Ele quer nos levar ao propósito maior. Assim como Ele quis levar Simão. Amém? E essa passagem em Lucas é um paralelo do ministério de Pedro. Algo espetacular que mostrava o seu ministério. Lá na frente, você for ler a Bíblia, você vai entender. Então Pedro, ele não sabia do que estava acontecendo, mas ele estava naquele momento, com aquela experiência que ele teve com Jesus, aprendendo a não desanimar. Lembra que os discípulos estavam desanimados no barco? A não desanimar, até a presença de Jesus entrou no barco, você lembra? Até a presença, ouvir e obedecer, né, a direção de Jesus, caminhando no mais profundo e vivendo milagres. São esses os passos que você vai viver se a presença de Jesus estiver dentro de você. A Bíblia fala que eles pegaram ali as suas coisas e deixaram e seguiram o mestre. Mas Simão Pedro não tinha dimensão do ministério que Jesus tinha para ele, e que ele disse: olha, a partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixes, mas eu vou te fazer pescadores de homens. Homens. Deus não quer fazer um milagre somente
na tua vida, mas Ele quer te levantar para um propósito maior. O que Ele tem para você é muito maior daquilo que você pede, daquilo que você sonha. E Pedro estava indo no caminho e no propósito que Jesus estava conduzindo ele. Fique de pé nessa noite. Aleluia.